aqui mais uma vez, diante de Ti, diante da Tua palavra. Senhor amado, e nesse momento nós apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor amado, a Tua ajuda. A Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Senhor amado, nós não podemos ensinar, nós não podemos aprender se nós não dependermos de Ti. Então, nesse momento, nós estamos pedindo o Teu auxílio, a Tua ajuda, para que nós possamos aprender de Ti. Abre a porta da palavra, do nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor amado, aplicar tudo aquilo que nós viemos aprender da Tua palavra nessa noite. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. A gente já vai iniciar assim, tá? Você precisa pedir a ajuda do Senhor para tudo. Para tudo, irmão. Para tudo, tudo, tudo. Traz aqui meu celular. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele quer se envolver em nossas vidas para qualquer coisa. Ah não, as coisas de igreja é coisa de igreja, coisa da vida pessoal não. O Senhor, Ele tem um prazer de se envolver na sua vida para tudo. Você está aprendendo na sua vida profissional, então você precisa ter essa consciência de convidar o Espírito Santo para qualquer coisa. Tarefas domésticas, para o seu trabalho, na sua vida profissional, para estudo. Você convida e pede aos... Porque a palavra de Deus é clara, fala assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, nada com eficiência você não consegue fazer sem Deus. Você até faz, mas para ter eficiência, só com Ele. Então, você tem que convidar, porque o Espírito Santo ele não é intrometido, ele não é entrão. Ele só vai fazer aquilo que você convida, que você permite Ele. Permite, Ele vem e te auxilia. Se você não convidar, Ele vai ficar aguardando. É um cavalheiro. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa cavalheiro. Não vai entrar na vida da gente sem a gente permitir. E essa lição vai falar algumas coisas a respeito disso também. Vamos lá? A gente vai entrar fundo nessa lição. Nós estamos aí na 7ª lição, que são as provas da liderança. Quem aqui gosta de prova, irmãos? Provas. Época de escola. Quem gostava da prova? E para estudar tinha que ir, né? Normal. Mas um dia de prova, tenso. Só que para ser líder, eu vou ter que dizer para vocês, aí vou ter que desestimular vocês. Tem prova. Não é só aprender, não. Tem prova, irmãos. Para passar na escola da liderança de Deus, vai ter o momento da prova. Aqui você está aprendendo, você está se capacitando, você está entendendo algumas coisas, alguns princípios, você vai para a prática, vai para o exercício e depois prova. E a prova ela pode acontecer de várias formas, é o que a gente vai aprender aqui. Várias formas de provar uma liderança. Só que depois que você é aprovado, vem uma satisfação, você vai para outro estágio, e vai ser sempre assim, tá, irmão? Sempre assim. Prova, aprovado, segue o barco, vai para outro estágio. Irmão, e se eu reprovar na escola de Deus, não passa repetente. Hoje na escola pública o pessoal está passando, não repete mais ninguém. Na escola do Senhor, não. Se você for reprovado na escola do Senhor, você vai ficar, repetente, você vai ficar sempre vivendo ciclos na sua vida intermináveis. Eu conheço pessoas, ao longo de 2 décadas, 3 décadas, que vivem a mesma história, se repetindo na vida continuamente. São provas que a pessoa não consegue passar. Vive ciclos de repetições. Entra ano, sai ano, e a pessoa não consegue mudar, porque ele não consegue ser aprovado para outro nível. Toda vez que você não se capacita para passar de nível, você fica repetente. Foi que nem o povo no deserto, foi 40 anos repetindo. E eles não mudaram até morrer todo mundo no deserto e não entrar na terra prometida, porque não passaram na prova do deserto. A Bíblia diz que o Senhor levou eles para lá para provar o coração deles. E lá eles se deram mal. Não passaram na prova. Eu não quero que isso se repita com a gente aqui. A gente pode até entrar na prova, mas vamos passar por ela.
por graça e não de graça. Logo no começo aí, ele está falando do que significa graça. Quem aqui consegue falar o que é graça, irmãos? O que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Se eu tirar R$10 aqui e entregar para a Edna, para ela, é pouco, ela está falando. Mas se eu der R$10 aqui para você, não vai ser de graça para você? É, presente, R$10, um Pix, 10 mil, 100 mil. De graça para quem recebe, mas custou alguma coisa para quem deu. A graça sempre vai ser assim, irmãos. Hoje a gente fala da graça de Deus, para nós que estamos recebendo a graça de Deus, não nos custou nada, é um favor imerecido, mas para Jesus custou, não custou? Caro. E aqui o que a gente entende? Na nossa capacitação de liderança, graça, é o favor imerecido, porém para Jesus custou caro. É que nem eu estou falando, eu tiro aqui uma moeda do meu bolso e abençoo alguém. Para a pessoa que recebeu não lhe custou nada, é de graça. É de graça. Como o café que você bebe no final, a sopa que você bebe no final, tudo que você vê aqui, nesse momento da igreja, no compartilhar, ela é de graça para quem recebe, mas para alguém custou alguma coisa. Para aqueles que participam das ofertas e dos dízimos está custando, porque esse é o dinheiro que circula. Então, na verdade, quase nada é de graça. Nada é de graça. Porque alguém doou. Então, Jesus está derramando a graça dele sobre nós, para que nós possamos aproveitar de uma forma inteligente essa graça, porque não custou nada para nós, o amor de Deus, a salvação, ser cheio do Espírito Santo, não custou nada para nós, mas, se nós vituperar, profanar, não dar valor a essa graça, podemos pagar um alto preço no castigo eterno, e foi de graça para ele, foi de graça para nós, mas se nós não responder às expectativas dessa graça e recebê-la, e ser ingrato, porque é de graça, eu só preciso fazer o quê? Receber. Não é verdade? E desfrutar. Já foi a salvação. Agora tem gente que mesmo recebendo de graça, ele não recebe, ele rejeita a graça. E lá em Hebreus tem uma advertência muito séria: ai daquele que profanar o sangue dessa aliança. Tamanho castigo será quem profanar o sangue, porque recebeu de graça, e mesmo sendo de graça, que não lhe custou nada, rejeitou o sangue dessa aliança. Então, para nós estamos aqui entendendo sobre graça, é graça, por graça nós recebemos, mas não é de graça. Para a liderança que vai seguir os passos de Jesus, nada vai ser de graça. Para você poder discipular pessoas, para você fazer as coisas acontecer, não vai ser de graça. Você vai precisar de investir na sua capacitação, você vai passar por algumas provas e você vai ter que abrir mão de algumas coisas. É o que a gente vai aprender aqui. Irmãos, ou você acredita que, quando você decide ser um líder pessoal seu e um líder na casa do Senhor, você acha que Satanás vai estender um tapete vermelho para você passar, que vai dar tudo certo, que vai ser um mar de rosa a sua vida? Você acha que vai ser assim? Não, porque ele se opõe às coisas de Deus. Então, se ele se opõe, não vai ser de graça. Você recebeu a graça, mas a partir do momento que você recebe a graça, você vai ter que se esforçar na sua capacitação, no seu esforço, para que você alcance outras vidas e aquelas vidas sejam libertas pela graça que você recebeu. Então, agora é um trabalho de formiguinha na sua formação. E muito cristão, muitos,
Um percentual muito grande dos cristãos que são salvos, eles ficam infrutíferos na casa do Senhor por anos e anos e anos, e vidas e vidas. E às vezes morrem e nunca dá fruto, porque receberam de graça, mas não transbordaram na vida do outro. Não se capacitaram para isso. E nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para liderar e liderar com excelência. Olha só, a gente tem que estar preparado para oposição. Por que oposição? Porque existe um reino de treva. É um reino que se opõe ao reino de Deus. Não é um reino favorável, que está todo mundo no mesmo time. A partir do momento que você é salvo, que você é liberto, você tem um reino para enfrentar, que é o reino das trevas, se opõe a você. São potestades, principados. Nosso treinamento deve prever situações de conflito. Quem aqui já enfrentou algum conflito? Normal, não é? É legal estar numa situação de conflito? Não é, ninguém gosta. A gente tenta evitar o conflito no máximo, mas às vezes ele tem que acontecer. Conflitos no lar, conflitos matrimonial, conflito entre pais e filhos, conflito entre subordinado e patrão, conflito entre... Tem conflito, irmão. Conflito entre lideranças. E muitos conflitos, muitos deles que nós vamos enfrentar, eles podem, às vezes, nos abalar, dependendo da estrutura emocional e espiritual que a gente tiver. Por isso que o líder preparado, ele vai passar pelo conflito, mas ele não vai se abalar a ponto de parar a missão. E tem líder que enfrenta um conflito e ele não está preparado, o que vai acontecer? Ele se frustra. Ele se frustra, ele deixa de fazer o que ele tinha que fazer, porque ele não sabe lidar com conflito. Num negócio, na empresa, no seio familiar, com seu filho, com seu cônjuge. Entra num conflito de manhã com a sua esposa, às vezes você estraga seu dia, se você não saber e não estiver preparado, você estragou o dia, perdeu o dia, não consegue trabalhar bem, não produz bem, não consegue louvar, fica triste. E vice-versa, tanto a mulher quanto o marido estraga o dia por um conflito mal resolvido dentro do lar. E às vezes aquilo dura semana. E vai esticando e aquilo vai perdurando, porque não sabe resolver conflito. Então a liderança está sendo treinada aqui para saber resolver os conflitos. Ele vai acontecer, só que quando ele acontecer você vai estar preparado emocionalmente para resolver. Temos que estar preparado para as oposições e os conflitos. Situações de dificuldade, como um soldado que vai à guerra, não pode partir sem antes ter sido treinado para as batalhas. Irmãos, quantas guerras aqui durante 50 anos o Brasil se envolveu? Quantas guerras? De verdade, que o Brasil foi para a guerra, que você lembra? Colocando 50 anos aqui, que eu acredito que a gente não tem... Qual foi? Nenhuma, né? 50 anos. Deixou de ter exército? Deixou de ter soldado, marinha, aeronáutica? O que esses caras ficam fazendo sempre? Treinando, preparando. Irmão, mas por que tem que treinar se não tem guerra? Aparentemente, nosso país vive um momento de paz com os outros países. Nosso país não é um país de guerra, que nem os países do Oriente normalmente estão sempre em guerra. Nosso país é um país tranquilo até, para se viver. E por que se investe tanto em armas bélicas, se investe tanto no exército? A gente paga imposto para manter o exército. Por quê? Porque a dado momento que a gente deixar de investir no preparo e no treinamento dos soldados, automaticamente a gente vira uma presa fácil. Se a gente baixar a guarda, para de investir na infraero, para de comprar avião de caça, para de comprar armamento de guerra, automaticamente você está baixando a guarda para qualquer opositor vir tomar o que é seu. O cristão vem para o mundo espiritual e acredita que ele pode baixar a guarda, ele não se capacita, ele não lê, ele não ora, ele não estuda, ele não busca conhecimento, ele está baixando a guarda automaticamente. O que você está dizendo? Para mim, você baixa todas as cercas, como se você não fosse enfrentar nenhum tipo de problema, como se o inimigo fosse agora o seu aliado. Ele não é seu aliado.
Você precisa treinar, você precisa se capacitar, você precisa estar buscando esse treinamento de liderança que nem a gente está fazendo aqui, para que no momento de oposição, do conflito, você vença ele e você não seja presa fácil. Por isso que tem que treinar. Agora você vai deixar a vaca ir para o brejo para você depois correr atrás do prejuízo? Você vai deixar depois que você está rendido em uma situação de problema, um câncer terminal, uma situação de desespero, uma doença que não tem cura, para você acordar que você precisava estar preparado, se você poderia ter se preparado antes? É isso que acontece. As pessoas deixam as coisas irem ao ponto do extremo para depois tentar se preparar. E se preparar na hora do problema, irmão, é muito mais difícil. Então a gente tem que estar treinando. O exército do Senhor tem que estar treinado. A gente precisa entender isso aqui, para a gente se posicionar e ficar preparado sempre. Ah, irmão, eu não sei quando vai vir a guerra, eu nem quero que ela venha, mas se ela vier, eu estou aqui preparado. E todo dia você está preparado para enfrentar qualquer situação. O líder é assim. Olha só. Precisamos nos preparar para sofrimentos decorrentes. Irmão, quem quer se preparar para sofrimento? De posição de responsabilidade que ocupamos no reino de Deus. Quem quer sofrer aqui? Mas tem que estar preparado para isso. Não é que a gente quer ser sofredor, que nem alguns que gostam até de ser chamado de sofredor. Tem uns caras que, eu sou sofredor. Tem uns caras aí de Itaquera que diz que é sofredor. Né? Nem todos, né? Tem uns caras aí de Itaquera que diz que é sofredor. Eles vão ali naquele clube ali e diz que é sofredor. Mas nem todo mundo quer sofrer, gente. A gente não foi preparado para o sofrimento. Porém, dentro do treinamento e da capacitação que Jesus nos dá, a gente vai aprender a passar por sofrimento. Jesus falou assim, gente, no mundo vocês vão ter algumas aflições. Vai acontecer algumas coisas que não estavam muito do agrado de vocês. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque se eu passei, vocês vão ter capacidade de passar também. Desde já, temos que nos colocar dispostos a corresponder como Paulo. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Ou seja, se chegar momento de sofrimento, a gente vai estar preparado para passar por eles. Irmãos, e falar a verdade para vocês, a vida do cristão não é só sofrimento não, tem muito mais bonança do que sofrimento. Tem muito mais parte abundante. Eu já vivi muito sofrimento sendo cristão, que mesmo antes de ser cristão eu não tinha enfrentado, eu já enfrentei. E tenho vivido muitos momentos de bênção. Mas não é só, irmão, a vida do cristão é só sofrer. Se tiver alguma coisa de só sofrimento na sua vida, alguma coisa está errada também. Porque não é só sofrimento. É mais bênção do que sofrimento, mas existe um momento de dor. Existe um momento de chorar, de luta, de tribulação, acontece. Porque o evangelho, se fosse assim, ó, a pessoa se converteu, vai para a igreja que vai dar tudo certo na sua vida. A igreja não ia caber ninguém. Não é assim que funciona. Muitas das vezes vai ter prova, vai ter sofrimento. Porém, nós temos a promessa e a companhia do Espírito Santo. Agora a gente vai ver aqui nessa parte da revista, áreas que um líder é desafiado. Áreas que um líder é desafiado. A gente vai ver algumas áreas aí. Bem interessante. Quer ver? Quem pode ler essa primeira parte aí? Áreas que a gente vai ser realmente provado. Vai falar de áreas. E aqui ele está falando, se o líder que está sendo treinado, ele não tiver clareza da aliança que ele tem com Deus, se ele não tiver clareza da aliança e da visão,
automaticamente esse líder ele já está desclassificado. Porque na hora da prova, se ele não tem noção da aliança que ele tem com Deus, e ele não tem clareza da visão, primeira pancada que ele recebe, ele já vai ficar desnorteado. Porque ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe onde ele vai chegar, ele não tem clareza da visão, e também não tem noção da aliança que ele não sabe quem ele é. Lembra que eu falei para vocês da identidade? A aliança fala muito da identidade. Quando você descobre quem você é na aliança, que você é um filho de Deus agora, é uma aliança que Deus tem com você, você é um filho, e você sabe quem você é, você já tem uma grande parte feita na questão da sua visão, e aí você enxerga para onde você está indo. Os problemas vão acontecer, só que você já sabe quem você é. Agora vamos lá, a gente vai entrar aqui dentro das áreas da aprovação, para você ver uma pessoa que não sabe de aliança, que não sabe de visão, automaticamente se dá mal com o que vai acontecer aqui, ó. Olha aí, em cima, aqui embaixo, crítica impiedosa. Quem aqui já foi criticado alguma vez? É bom ser criticado? E quando a crítica, ela não é uma crítica ainda verdadeira, que você acredita que aquilo não é uma verdade que estão falando sobre você, deixa para baixo, não deixa? Crítica impiedosa. Só que se você sabe quem você é, e você tem noção, você sabe da visão, onde você quer chegar, essa crítica ela não vai ter tanto efeito de te parar. E normalmente essas críticas, as mais impiedosas, normalmente ela vem das pessoas que têm mais poder de te criticar. Não vem de alguém de fora. Ela vem de uma pessoa que te ama às vezes, e de uma pessoa que você ama também. Porque a crítica impiedosa ela só vai ter o peso e o efeito quando ela participar ali de uma pessoa que está muito perto de você, para ela te atingir. E é uma crítica impiedosa que às vezes te derruba se você não saber quem você é, ela te derruba e às vezes ela estagna o seu ministério, ela te neutraliza. Uma crítica, irmãos, mal colocada, às vezes pode prejudicar a carreira de um cristão para o resto da vida, se ele não estiver preparado. Pode vir de um pai, pode vir de uma mãe, pode vir de uma esposa, pode vir de um amigo. Dependendo da crítica, se ela for maldosa, se ela for para te derrubar, ela entra no seu coração, cria uma raiz de amargura e a pessoa deixa de fazer até o que ela estava fazendo. Dependendo do nível da crítica, a gente percebe que tem os novos convertidos aqui que se batizaram em dezembro, que nem o Emerson, a Gabi, o Rodrigo, o Paulo, que eles já estão ajudando. Vou dar um exemplo deles, e a irmã que está aqui também está ajudando. Dependendo do nível da crítica que for feita, impiedosa na vida deles aqui, é muito mais simples e mais fácil para eles deixarem de fazer o que estão fazendo. Ah, não vou mais mexer na mídia não, porque... Entenderam? Porque além deles serem novos, dependendo de quem criticar, se for uma pessoa que chegou agora, que eles não conhecem, criticar eles, talvez eles relevem mais fácil. Mas se o pastor, eu, ou alguma pessoa que eles confiam, criticar eles com a crítica maldosa, é bem capaz daquela mensagem entrar no coração, desestimular eles para sempre. É capaz até deles se desviarem do caminho do Senhor. Dependendo da crítica que for feita. Então a crítica impiedosa para um líder, ela é muito perigosa. E a gente precisa saber lidar quando a gente receber, porque a gente vai receber, irmão. Uma hora ou outra alguém vai falar uma besteira, não vigiou, vai falar alguma coisa, e você tem que estar com o ouvido atento para discernir que aquilo não é da pessoa, que aquela voz é a voz da serpente que está usando aquela pessoa. A pessoa pode ser às vezes sua amiga, mas ela pode às vezes falar uma besteira que vai sair das profundezas do inferno. E se você estiver atento, você vai entender que não foi a pessoa, e aí você não deixa entrar para o coração, porque se entrar para o coração você tem problema. Quer ver um líder que teve problema? Moisés. Irmão, Moisés teve problema com crítica impiedosa? Teve. Quem abre aí a Bíblia em Números, capítulo 20? É Bíblia, tá, irmãos? Essa escola de treinamento aqui é a escola de Bíblia. Números capítulo 20, versículo 2 ao 13. Vamos ler rapidinho aí, para a gente pegar e aprender sobre a Bíblia. Números 20, do versículo 2 ao 13.
Lê forte e alto. Olha só, irmãos, prestem atenção. A Bíblia fala claramente dos prodígios que foram realizados através de Moisés. Moisés, para o povo judeu, e Davi foram uma das figuras mais ilustres e reconhecidas de todos os tempos. A Bíblia diz que não houve homem mais manso que Moisés. Mas na prova da crítica impiedosa, Moisés falhou. O povo estava rebelde. Presta atenção, que aqui você vai pegar uma chave para a sua vida. O povo estava rebelde, o povo estava ingrato, obstinado, reclamando da situação que eles estavam vivendo naquele momento de pressão, porque eles não tinham o conforto básico necessário, eles estavam murmurando contra Deus e criticando a liderança de Moisés. Moisés se viu em um momento de pressão e de estresse, como os irmãos falaram aqui, que está nessa situação é desconfortável mesmo. E ele estava nessa situação como humanamente falando, ele estava em um nível de estresse muito grande. Quando o Senhor chamou ele para conversar com ele, deu uma direção para Moisés, para resolver o problema do saneamento básico da água, porque sem água a gente não vive. E Deus deu uma orientação clara para ele chamar, colocar o povo diante dali da rocha, e ele iria falar a rocha. Olha só o detalhe, irmãos. Deus, ele tem detalhes na sua palavra para que a gente obedeça nos detalhes. Não era para bater, não era para expor, não era para gritar, não era para fazer show. Não era para fazer show. Tem líder que diante de alguma crítica impiedosa, ele usa o púlpito para fazer show. Para atacar pessoas. Para ofender pessoas. Usa a palavra, usa exemplos para atacar. Em um momento de desabafo. Foi praticamente o que Moisés fez. Ele estava com o poder na mão, porque o poder de fazer sair água da rocha, Deus já tinha dado e ia sair. Só que ele quis fazer o showzinho dele. Porque o povo se rebelou e ele quis dar uma... Irmãos, e aí que está o perigo. Por uma simples situação, que poderia ser resolvida com a obediência nua e crua, ele tentou dar uma vingadinha no povo. Ele não foi simplesmente, rocha, ordenar que nem Deus falou. Ele foi lá e bateu na rocha, e fez um show pirotécnico lá. Ele bateu 2 vezes, não foi um, ele bateu 2. Por conta disso, irmão, só isso que ele fez, ele não entrou na terra prometida? Sim. Porque no momento da pressão, da crítica impiedosa, ele não soube lidar com isso. Ele imaginou que eram as pessoas que deveriam lhe pagar o preço.
A nossa luta, irmão, não é contra a carne e contra o sangue. Você tem que deixar as pessoas seguirem seu fluxo. Se eles fizeram bem ou mal para você, deixe eles seguir o fluxo deles. Não se atente a não liberar perdão para as pessoas. Não fique segurando perdão. Não fica, porque quem vai ser prejudicado é você. Você acredita que está fazendo mal para a pessoa? Quem está bebendo veneno é você quando você não perdoa. Quando você leva um problema, a pessoa te criticou, abençoa a pessoa logo e deixa ela embora. Não fica remoendo, porque quem vai tomar o remédio do mal, quem vai tomar o chumbinho é você. A pessoa te criticou, deixou entrar para o coração, quem está sendo prejudicado é você. Como Moisés foi aqui. Por esse motivo exclusivo e claro, Deus falou naquele momento, por esse motivo, vocês dois, não vai ser só Moisés, porque Arão estava lá junto com ele, vocês não vão entrar. Nem esse povo também. Eles fizeram você pecar. E Deus falava face a face com ele. Se Deus agiu dessa forma com Moisés, a Bíblia diz que ele não muda. Será que vai ter alguma diferença se a gente fizer coisas assim, desse tipo? Com Deus, será que ele vai mudar? Não, é o Wagner. Moisés foi Moisés. Com Wagner eu vou mudar com Wagner. Wagner pode receber crítica e revidar. Ele pode ficar nervosinho. Ele tem direito de fazer o showzinho dele. Vai mudar? Não. Nem Jesus, irmão. Ele recebeu cada crítica. E naquele momento, além de crítica, ele foi zombado. Profetiza. E um dava uma bofetada. Quem te bateu? E se escondia pelo outro lado. Foi muita tiração, irmãos, que aqueles caras estavam fazendo com Jesus. E como Jesus era onipresente, onisciente e sabia de todas as coisas, ele sabia muito bem quem estava esbofeteando ele. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda ao matadouro, ele foi levado. Foi por mim e por você. É de graça para você, mas para ele custou caro. Críticas impiedosas. Vamos seguir aqui, ó. Um líder precisa se preparar às críticas. Se prepara. Como? Aprendendo da palavra. Em primeiro lugar, ele tem que discernir se elas são construtivas ou destrutivas. Crítica construtiva te mostra um caminho de melhoria. Ó, Felipe, tem alguma coisa acontecendo aqui no trabalho que você está executando. Critica o seu trabalho e te mostra uma direção. Crítica construtiva, para melhorar, feedback. Normalmente, quem tem aproximação com ele, no trabalho que ele está desenvolvendo, ou na igreja, o líder que está superior, ou um colega, um amigo, tem liberdade para fazer. E é normal, irmão. Todo mundo é passível de ser criticado, desde que o parceiro que está criticando mostre um caminho para sair. Ó, eu também não sei como resolver isso aí. Eu sei que está errado, mas a gente vai procurar solução junto. Normal. É uma crítica construtiva. Quando é uma crítica destrutiva, ela vem para te jogar para baixo. Aí você já sabe direto que é Satanás. Não é mais a pessoa. Vou ficar com raiva dela. Aí se você ficar com raiva dela, que o problema ele vai se espalhar. Porque a pessoa foi usada para te criticar destrutivamente e você recebeu. O BO está mais para quem está recebendo a crítica e ainda segura. É a mesma coisa da pessoa colocar uma bomba, como que fala? Como que é o nome uma granada, quando você tira o pino da granada e dá na mão. Eu estou criticando o Paulo destrutivamente. Aí eu pego a granada e coloco na mão dele. O que ele tem que fazer com essa granada? Tira fora. Não deixa entrar. Se ele segurar a granada, o que vai acontecer? Explode. É assim que é a crítica destrutiva. Ela é para destruir. Quando eu falo uma coisa ofensiva, e eu já fiz isso, irmãos, e você com certeza também já fez, não me olha com essa cara, porque vocês já fizeram críticas destrutivas também. Todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida, com nossos irmãos, com nossos amigos. É simples, é só a gente não vigiar. A gente já fez, a gente está jogando granada. Dependendo do tamanho da granada, você pode destruir uma pessoa para sempre. Aí se a pessoa, ela pega, já tirei o pino, não tem como mais voltar. Uma palavra falada, irmão, uma palavra lançada já era, não tem como remediar. Se você tentar arrumar, parece que vai ficar pior.
é que nem um pino de granada. Não tem como, eu vou colocar o pino de novo. Ai, irmão, foi brincadeira, né? Vou colocar o pino de novo. Não, a palavra foi lançada. A pessoa fica com aquilo no coração. Aí qual que é o segredo do líder que está sendo capacitado? Peguei uma granada com pino desarmado. O que eu faço? Lanço na cruz. Já era. Essa daqui não foi. Essa aqui, a Edna não me deve nada. Eu vou lançar na cruz na hora. Porque não foi ela. Vou perdoar ela. Vou perdoar rápido. Não vou deixar entrar para o coração. Peguei a partir de hoje, irmão. Só chegou assim. Uma crítica destrutiva para você. Pega a granada e estava na sua mão. Porque chegou no seu ouvido. Veio para o Facebook. Veio para o WhatsApp. Veio no grupo da família. Veio a crítica. Veio direto para você. Você percebeu que era para você. Pega e lança na cruz na hora. Lá você pode detonar granada assim, porque lá ele recebe tudo. Ele tem capacidade de aguentar, você não. Amém? É fácil fazer isso? Não, porque você vai entrar na cadeira do mimimi. Ah, irmão, foi comigo mesmo. Aí você vai querer se vitimizar. Aí você vai querer ficar contando para as pessoas. Aí você vai querer ficar compartilhando. Irmão, você não sabe, eu não vou mais não. Não tem mais clima. Foi assim e tal. Aí você está perdido. Quanto mais tempo você fica nessa daí, é que a granada explode. Não tem muito tempo para pensar. Depois que tira o pino de uma granada, o negócio é tirar rápido da sua mão. Não fica remoendo, passando de um para outro. Sabe o que você faz? Se ela me magoar muito, e uma crítica impiedosa, me magoou muito. E tem algumas pessoas que gostam de mim. Aí o que eu faço? Eu fico me vitimizando, aí eu vou lá contar para minha mãe. Aí minha mãe, o que vai acontecer? Minha mãe também pegou na granada. Aí vai ficar com raiva dela. Aí eu conto para o meu outro filho, aí o filho fica com raiva dela. Aí eu estou contaminando um monte de gente contra ela. Aí quando a granada explode, pega todo mundo, fica todo mundo lascado por causa... É isso que a gente faz, todo dia. Ah não, você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. É isso, é aquilo. Aí fala para o filho, fala para a sogra, fala para o irmão, fala para o fulano, fala para o beltrano. E vai espalhando, a mesma coisa, fofoca de empresa. É que o meu líder é isso, meu líder é aquilo e tal. E fica disseminando, não sabe viver. Criticou, irmão. Pega a granada e passa logo na cruz. Não fica passando para ninguém. Vai no teu secreto e fala com Jesus. Ó Jesus, eu resolvi ouvir essa palavra não foi tão legal para mim, fiquei triste com a pessoa, mas não quero sentir nada, me ajuda aqui, toma essa granada que eu não quero segurar, e acabou. Esquece. E esquece. Não fica se lembrando, e não fica propagando problema. Moisés não fez isso não. Moisés foi lá e bateu na rocha, se deu mal. Vamos para outra aqui, outro problema. Essas são áreas que o líder pode ser desafiado. A primeira foi uma crítica impiedosa, que o líder pode ser desafiado. Depois tem uma área aqui que se chama extenuação. Quem já ouviu falar dessa palavra? Extenuação. Também nunca tinha ouvido falar dela não, mas a gente vai aprender o que significa isso. Extenuação, nesse sentido que nós estamos aqui estudando, é um líder que está em intensa dedicação e ele entra em estresse profundo. Ele fica cansado, exausto. Ele se dedica mesmo, mas ele pode entrar em estresse profundo. E aqui dá alguns exemplos de pessoas que estão nessa condição. É como se a gente falasse hoje do burnout, que é uma doença profissional que acontece com as pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Burnout. Extenuação é como se fosse um burnout ministerial. É um desgaste. A pessoa não consegue se desligar ministerialmente. Ele tem que estar sempre trabalhando para se sentir útil. Ele não tem descanso, ele não tem lazer, ele não tem mais vida. É só serviço. Extenuação. E teve alguns obreiros na Bíblia que passaram por essa situação. A gente vai ver aqui. Olha só. Cansaço pode tornar extremamente vulneráveis quando a pessoa está cansada. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Porque ele estava cansado, ele estava com fome, estava faminto, ele passou caçando, ele perdeu o propósito. Ele não sabia mais quem ele era, a sua identidade foi roubada pelo seu irmão.
Quando é extenuação. Fadiga, cansaço, fazer, para ser visto. Tem gente que só... Ele perdeu a essência de quem ele é, e ele precisa fazer para ser. Às vezes você faz uma pergunta para a pessoa, fala assim, quem é você? Ah, eu sou um professor. Não, professor é o que você faz. Não é quem você é. Não é verdade? Quem é você? Quem é você? Esaú, naquele momento de tanto fazer, ele confundiu quem ele era, o primogênito, pelo que ele fazia. E para ele tanto fez trocar a primogenitura, para ele foi simples trocar, eu estou com fome, me dá essa lentilha aqui e fica com a minha primogenitura. Para que me serve uma primogenitura se eu estou morrendo de fome? E pau, e trocou. E, meu irmão, no céu aquilo funcionou, porque ele não valorizou quem ele era. Tem muita gente hoje que não sabe quem é e bate no peito pelo que ele faz. Quem é você? Eu sou o médico fulano de tal. Não, isso é o que você faz. Tem nada a ver com o que você faz. Tem gente que é pior ainda, que ele vai falar o que ele tem. Quem é você? Ah, irmão, eu tenho não sei o que. Irmão, quem é você? Porque você tem grandes coisas que você tem. Quem é você? A sua identidade real. Aí o cara entra aqui na extenuação, porque ele não sabe quem ele é, aí ele só é porque ele tem, ele só é pelo que ele faz, e pelo quem ele é de verdade, ele não sabe quem ele é. Aí ele entra em um colapso aqui, e foi o que Esaú fez. Ele perdeu o direito da primogenitura. E quando você lê lá em Gênesis, você parece, a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú por conta disso. Ele até fazia, e fazia bem, porque ele era um exímio caçador. Tem gente que na casa do Senhor, irmão, é um trator para trabalhar. Chega no horário, limpa a igreja, faz isso, faz aquilo, e eu não estou criticando, porque tudo isso a gente precisa aqui. Só que se você não priorizar corretamente as coisas, você só é um fazedor, você não é. Eu canto, eu prego, eu faço, mas e quem você é? A sua essência. Irmão, eu ajudo todo mundo, eu faço todo mundo, tá, mas a Bíblia não fala para você fazer isso. A Bíblia fala para você amar o seu próximo como a si mesmo. Se você estiver amando o seu próximo mais do que você está errado. Se você faz e esquece de você, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse é o mandamento. Não é só por fazer. Extenuação, quando você entra nessa vibe, você se estressa e perde o foco da missão. Vamos ver outro aqui que se deu mal nisso. Elias também chegou nesse momento. Ele pediu a morte. Ele se encontrou esgotado depois de um intenso período de tensão e guerra espiritual com Jezabel. Ele deitou debaixo do pé de zimbro, se escondeu na caverna, falou: Senhor, me mata, acabou para mim. Ele tinha acabado de vencer, matar um monte de profeta. Ele tinha feito um monte de coisa. Depois de uma ameaça de Jezabel, ele estava tão estressado, tão extenuado, ele estava tão só no fazer, sem saber quem ele era, que ele pediu a morte. Aí Deus veio, mandou um anjo, deu comida para ele e tal, levanta Elias, vai que vai. Ele voltou a dormir. Eu estava tão... Segundo alguns estudiosos, dizem que o cortisol de Elias acabou naquele momento, ele zerou dopamina, zerou cortisol, zerou tudo, ficou lá embaixo, e ele ficou zerado, porque ele só fazia, quando ele realmente viu quem ele era de novo, aí ele levantou, aí ele se encheu de novo e continuou seu ministério. Irmãos, e para a gente entrar nesse perigo de fazer, é simples. A gente sempre não fazer uma parada de pausa para refletir. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou subindo? Por que eu tenho que cumprir esse ensaio? Por que eu tenho que toda quinta-feira dar aula na escola da família? Por que eu estou fazendo isso? Se não tiver um propósito maior pelo que você é, você só está na extenuação, fica cansativo.
Ah, irmão, toda quinta tem que estar, eu não posso faltar. Se você não saber do seu propósito, se você não tem uma visão, se você não entende da aliança, fica pesado. Fica pesado. Agora, quando você tem uma visão completa, a extenuação, o cansaço, a fadiga não vai te pegar. Que nem pegou. E eram homens de Deus, tá? Homens de Deus. Elias é homem de Deus. Quer ver outro aqui que entrou num problema? A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer e respeitar os limites do nosso corpo. Nosso corpo é o templo de Deus, ele tem limite, ele tem cansaço, ele tem fadiga, ele precisa de descanso, ele precisa do lazer. Ah, irmão, em casa eu não sei o que é lazer, tem que ter, irmão. O que você gosta de fazer? Jogar videogame? Joga videogame. Jogar Uno com a sua família? Não sei, cada um tem um para jogar jogo imobiliário, não sei, ir para o cinema. Irmão, mas não tenho dinheiro para ir para o cinema, mas alguma coisa sabe fazer. Joga taco com a sua família, faz alguma coisa que não custa tanta coisa. Quem não tem dinheiro, conta história, faz outra coisa. Na hora que você tiver dinheiro, você vai fazer um lazer diferente. Viaje, fazer outra coisa, mas enquanto você não tem, seja criativo. Respeite o seu corpo. Com lazer, o lazer, ele libera hormônios no seu corpo, no seu organismo, que vai te nutrir. Quando você está em momento de lazer, não é só trabalho. Trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Não, você tem que respeitar seu corpo precisa disso. Não podemos sobrecarregar o nosso organismo e a nossa alma com a quantidade de trabalho que não podemos suportar. Dinheiro é bom? É. Eu vendo tempo por dinheiro. Posso vender 16 horas por dia? Posso, mas não devo. Por quanto tempo eu consigo suportar isso? O dia tem 24 horas, 8 horas tem que estar dedicado ao sono. Se eu vender 16 horas, para onde que eu vou ter tempo para a família? Irmão, estou numa jornada de 12 horas, eu estou em 2 empregos, irmão. Quem escolheu isso? Foi você? Resolve você. Você está porque você quer. Irmão, mas eu preciso de dinheiro. Se vira. Quem entrou no problema? Administra seu tempo, todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem. A mesma hora que é para o Elon Musk, que é um dos mais ricos do mundo, é a mesma hora para mim. Eu tenho que saber administrar o meu tempo corretamente. E tirar o melhor e a eficiência desse tempo. E não comprometer o tempo que eu tenho com a minha esposa com o trabalho, não comprometer o tempo que eu tenho com a minha esposa com a igreja, não comprometer, não, para tudo tem uma hierarquia. Primeiro é Deus, depois vem eu, a minha esposa, os meus filhos, a igreja. É assim que funciona. E eu preciso dedicar um pouco de tempo para cada e distribuir. Tempo de qualidade, tempo para o meu corpo. Eu cuido de mim. Tem hora que eu não estou para ninguém, é eu e Deus. Tem hora que está eu e Deus e só. E depois eu vou cuidar de mim, cuido do meu corpo, depois eu cuido da minha esposa, fico com ela, tempo de qualidade com meus filhos, com meus amigos, com a igreja. E vai dedicando tempo, e tempo para mim, é tempo para mim. Descansar, ficar na caixa do nada, é muito legal ficar na caixa do nada. Você fica lá sem pensar e tal. Uns gostam de pescar, outros vai para o videogame. Eu estou até sem videogame, vou ter que comprar um para me jogar, porque vai me distrair, que nunca mais eu joguei. É legal. Cuidar do corpo. Trata-se de um princípio a ser seguido. Em segundo lugar, precisamos descobrir o renovo que há na presença do Senhor. Como que você se renova? Ah, irmão, eu me renovo na presença do Senhor, louvando no banheiro. Fechou. Da hora. Liga o chuveiro lá, fica lá 30 minutos, deixa a conta vir do jeito que vier, e vai lá, acaba com a água da caixa d'água, faz alguma coisa. Se é dessa maneira que você se renova, coloca a sua playlist lá e deixa o louvor cantar. Tem gente que se renova assim, eu mesmo sou assim também. Eu entro debaixo do chuveiro, faço uma bagunça, meus vizinhos que moram longe, eu vou gritar, louvar, dou glória, às vezes falo língua estranha debaixo do banheiro, estou sozinho lá, irmão, é eu e Deus. Eu volto lá, eu vou treinar, quando eu volto, todo dia eu louvo. Ah, não estou nem preocupado.
É a minha forma. Outros têm outra forma. Qual que é a sua forma de se renovar? Eu ainda não aprendi. Aí você vai ter que descobrir. Um vai para o quarto no secreto, outro vai na lavanderia, o outro vai ver um álbum de foto, vai recordar, não sei. Não é verdade? Ninguém é igual a ninguém. Só que você tem que ter um momento de se você se renovar, para você não entrar na extenuação. Alguém já disse que quando nos envolvemos com o Senhor, Ele se envolve com nossos problemas e tudo fica mais fácil. Por quê? Eu estou em pressão, eu estou em extenuação. Quando eu me envolvo com o Senhor e quando eu renovo minhas forças nele, automaticamente as coisas ficam mais leves. Olha só o que diz esse versículo aqui, ó. Está em Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que vitamina é essa? Correr sem se cansar? Dá um pique daqui ali no parque ecológico para você ver se você não coloca o bofe pela boca. Se não estiver preparado, sem instrução do profissional, não vai não, que você não consegue, você não está treinando. Agora, se estiver treinando todo dia, se você estiver se renovando, você pode correr tranquilo. E eu estou dizendo correr, literalmente correr, exercício físico, mas esse correr aqui, ele é espiritual. Você vai correr 2 milhas, você vai passar pelos problemas e você vai estar correndo com o Senhor e não vai se cansar. Aí ele fala assim: você caminha e não se fadiga. A pessoa pensa que está te prejudicando, você caminha 2 milhas com ele. Lembra que Jesus falou? Andar 2 milhas? A pessoa pensa que está te cansando, testando sua paciência, João. Ele nem chegou no limite da paciência, você consegue fazer o dobro. Por quê? Você está renovando suas forças no Senhor. Não vou estressar, eu vou criticar, ele vai parar agora. Não vai nada. Ele está caminhando com o Senhor, ele tem força renovada. O cara não está nem sabendo. Era isso, era o segredo de Jesus, era esse. O segredo de Jesus era esse na hora da pressão. O segredo dos apóstolos era esse. Eles pensavam que estava, não, vamos chicotear, vamos prender, vamos humilhar. Os caras estavam renovando as forças no Senhor. Estava recebendo direto do céu, da presença do Altíssimo. Outra área que a gente vai ser provado: decepção com pessoas. Vou perguntar de novo: quem já se decepcionou com pessoas aqui? É legal? Não. E por que você se decepcionou com pessoas? Por quê? Olha o que ela falou. Porque às vezes está esperando algo. Porque é uma expectativa. Por que eu me decepciono? Porque eu tenho e alimento uma expectativa sobre pessoas. Não é verdade? E aí, quando aquilo não acontece, eu me decepciono. E bom, é normal. Você acredita que você nunca decepcionou ninguém? Fala a verdade. Eu já decepcionei pessoas. Eu tenho certeza que cada um aqui também já fez isso. Porque são pessoas. Pessoas, irmãos, iguais a nós, pessoas normais, sempre vão decepcionar pessoas. Por quê? Porque às vezes eu estou esperando algo do João que ele nem sabe. Que eu estou esperando isso, eu não me comunico para isso, eu estou esperando algo dele, ele não entrega para mim. E quando essa expectativa ela é frustrada, eu me decepciono com ele. É isso que vai acontecer sempre nos relacionamentos. Então, irmãos, decepcionar com pessoas é a mesma coisa de você sair perdoando elas. Por quê? Porque você está decepcionando outros também, gente.
Ah, ela não atingiu as minhas expectativas. E você? Você é perfeito? Bem-vindos ao clube. Somos seres humanos. Vamos decepcionar sempre outras pessoas. E aí, quando a sua expectativa ela está muito grande a respeito de outra pessoa, você precisa rever os seus conceitos. A Bíblia diz que a gente deve olhar para Jesus. As nossas expectativas reais, verdadeiras, têm que estar na cruz e não nas pessoas. Porque, irmão, se você esperar, as minhas expectativas estão no presbítero, no pastor Jackson, porque ele está ministrando para a gente, ele está nos ensinando, irmão, posso frustrar e não atender todas as expectativas que vocês têm sobre mim. E é normal isso. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E está tudo certo. E está tudo certo. E eu nem fui feito para ser perfeito. Por mais que o Senhor me abençoou, me deu um dom, e está me dando clareza na ministração, está tudo certo. Em algum momento eu posso errar com você, com todos aqui. E se você não tiver maturidade para entender que essa decepção com pessoas vai acontecer, você vai atrapalhar seu ministério. Tem gente que se decepciona com a pessoa e para. Não vou mais na igreja. Qual é o maior prejudicado disso tudo? Quem deixou de ir. Irmão, você não sabe, eu estava com minhas fichas todas apostadas nela. E ela falhou e tal, e agora... Meu, o outro não está nem sabendo, às vezes. Segue o barco. Olha só, fazer discípulos, tarefa básica de todo líder na casa de Deus, consiste em estabelecer relacionamento, investir em alianças e dedicar as pessoas. Isso envolve um comprometimento emocional, porque nos relacionamentos existe o envolvimento emocional. Fatídico. Você começa a se envolver com pessoas, tem emoção. Você ama, você sofre, você chora, você ri com a pessoa está triste, você fica triste também. Ou quando é amigo, aí você liga, a voz está diferente, você se preocupa, ele está com a necessidade. É normal. E às vezes, quando essas expectativas do relacionamento não são supridas, o que acontece? Um vira casaca com o outro, Satanás entra no meio, porque ele está aí para isso. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje nos relacionamentos é quando uma pessoa espera algo do outro, que o outro não sabe, e o outro não se comunica, e ele vira a cara para o outro, porque não se comunicou. Eu esperava que no dia dos namorados, que passou esses dias, ele me pegasse para jantar, me levasse num lugar, eu esperava um buquê de rosa, eu esperava uma vivara, eu esperava, tive tanta expectativa, mas não falou nada, não deu sinal, não mostrou. Eu queria que ele adivinhasse. E não vai rolar, gente. É verdade, tem hora que você, não é verdade? Eu esperava chegar em casa e encontrar um caminho de rosas, de pétalas de rosa vermelha até chegar no quarto. Eu esperava que as crianças estavam na casa da sogra. Eu esperava que lá o quarto tivesse cheiroso. Eu esperava que... O cara já fica... Mas só que se essa expectativa ela não for compartilhada com o próximo está lá lavando o quintal com a roupa do vereador. Furada, rasgada, e está lá, vem me ajuda aqui. Aí que você chega com aquela expectativa de chegar lá no dia dos namorados, as crianças não estão em casa, aí você chega lá, a mulher lavando o quintal, toda suja, com a roupa do vereador, lá no... Expectativa, aí você se decepciona com a pessoa, entra em problema. Não é verdade, gente? Tudo isso é desafio. Só que se você não aprender a se comunicar, você vai entrar em problema. E a mesma coisa, relacionamento com pessoa. É a mesma coisa. Estou dando esses exemplos aqui de casal, porque a nossa igreja é uma igreja de família. A gente tem muito exemplo assim. Se comunique, dê sinal, fale o que você quer, quais são suas expectativas a respeito do outro, se ele vai conseguir cumprir, se vai atender, se vai ser legal para os dois. E junta, alinha as expectativas.
alinhamento de expectativa. Olha o que eu espero de você, olha o que eu espero de você também. Até aqui eu consigo ir, aí eu já não consigo mais. E aí, tá bom para você assim? Aí segue junto. Não fica de birra, fazendo biquinho, arrumando problema dentro de casa. Eu não estou falando nada disso de casa, porque graças a Deus não estou passando por esse problema, mas eu já sei que acontecia. De vez em quando acontece. Aí a mulher vai limpar as coisas, começa a bater porta, dá pá, pá, pá. Dá tanto bate-bate. Tá com raiva, mas não fala. Bate panela, derruba não sei o quê, aí quebra um copo de propósito só para fazer barulho. Eu queria que ele viesse me ajudar, mas ele não se liga, fica lá. Não é verdade? De vez em ir lá e se comunicar, expectativa errada, se decepciona com as pessoas. Estou falando dos problemas do lar, porque isso acontece também quando a gente sai para a rua. Quando a gente sai para a rua, a gente fica esperando das pessoas uma coisa e a pessoa não faz, aí você se decepciona com elas. Em primeiro lugar, é fundamental colocar o nosso foco no Senhor. Devemos amar profundamente as pessoas e não podemos depender delas quando elas não atingir as nossas expectativas. Por quê? Porque o nosso nutriente de vida vem do Senhor e não das pessoas. Só Deus é uma rocha inabalável. Dele você pode esperar. Ele tem o nutriente certo para você. O ser humano é vulnerável e falho. E quando fala do ser humano, não fala só dos próximos, fala da gente mesmo. Todo mundo é falho, inclusive você. Então, é normal ser humanos falharem com a gente. Diante da decepção com gente, que deveria corresponder ao nosso amor, com fidelidade, nossa atitude, devemos se voltar para o Senhor e reconhecer que nele podemos depositar toda e absoluta confiança. Além disso, devemos aguardar o nosso coração, não tornarmos pessoas desconfiadas. Tem gente que depois que é traído em um relacionamento, que tem algum problema, desconfia de todo mundo. Para ele, não vou confiar mais em ninguém. Também está errado. Porque aí não entra em nenhum tipo de relacionamento. Se você é desconfiado de tudo, você não consegue colocar em um relacionamento de amizade. Você não tem amigos, você não tem colegas, você não consegue se aproximar de ninguém. Porque desconfia de todo mundo. E não é assim que funciona. Você tem que confiar e amar. Vai dar ruim em alguns momentos? Sim, normal. Mas se você não entrar e não se envolver com pessoas, você está fadado ao fracasso. Porque o ser humano é sociável. Quem vai sofrer é você. Quem vai sofrer é você. Olha só. Deixa eu ver. João mesmo testemunhou sobre o grande prazer de seu ministério, dizendo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Por quê? Porque tinha pessoas que traiu os apóstolos, sim, mas quando ele via que as pessoas estavam firmes, era a maior alegria que ele tinha, porque nem todo mundo é traidor, nem todo mundo é falho, nem todo mundo vai te decepcionar. E eu sempre acredito que Deus nunca vai perder para o diabo, sempre tem pessoas boas em maior quantidade do que as pessoas ruins. Deus não vai perder. O céu vai ter muito mais gente do que no inferno. Verdade, irmãos. Então eu não posso juntar, não, irmãos, não vou confiar mais em ninguém, todo mundo é ruim, então não, irmãos. Deus não vai perder para o diabo, existem mais pessoas boas do que ruins, a gente não consegue separar o joio do trigo hoje, a gente não tem essa habilidade. Então vamos amar só as pessoas, independente do que elas estão fazendo. A gente não sabe quem é o joio e quem é o trigo, vamos amar. Vamos amar. Não tem problema de amar. Jesus amou Judas até o último momento, poxa. Jesus sabia de fato quem era Judas. Ele não errou no seu discernimento. Não tinha como assim ter uma sombra de dúvida. Vai que foi só um engano. A gente ainda falha. Às vezes a gente acha que a pessoa ela é ruim, que ela é traidora, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas o nosso julgamento é falho. De Jesus não era. E mesmo assim Jesus amou Judas até o final. Por que a gente às vezes não quer amar o nosso irmão? A gente joga a pessoa em juízo, descarta a pessoa, isola a pessoa, ignora a pessoa, porque acha que aquela pessoa não vale nada. Poxa, gente, vamos dar um voto de confiança uns aos outros. A Bíblia diz que a gente tem que amar com amor fraterno, sincero e verdadeiro.
Vamos dar voto de confiança. E não é fazer papel de otário, não. Ah, ele já me roubou, eu vou colocar ele aqui de novo para cuidar do meu dinheiro. Aí não, aí é papel de bobo. Ele te roubou, trabalhava com você, tira ele, isso daí não tem nada a ver com amor. Isso aí é limite, você estabelece um limite e acabou. Você vai amar de longe, não vai ter mexer mais com o seu dinheiro. Já te roubou? Entende? Não é ser bobo. Amar é amar. Amar é querer o bem, amar é insistir, amar é esperar o melhor do outro. Amar é não difamar as pessoas, não querer o mal, não ficar propagando o mal sobre aquela pessoa. Esses dias eu estava refletindo, até acredito que eu vou colocar aulas avulso depois, para falar sobre problemas de prosperidade. Por que que algumas pessoas prosperam e outras não? Tem muito, muito, muito a ver com falar mal dos outros. E a gente fez até um jejum aqui no ano passado sobre isso. Tem muito a ver com isso. E tem versículos bíblicos que comprovam isso. Às vezes você pode nunca ter escutado falar sobre isso. Pessoas não sabem que isso traz um peso muito, muito, muito ruim para ela. Quando ela fala, propaga, irmão, foi lá em casa que eu falei, só eu e minha esposa. Todo o céu ouviu. Uma nuvem de testemunho. Todo o inferno ouviu também. Quando você propaga o mal sobre o outro. Isso está escrito lá em Tiago. Uma hora a gente vai falar sobre isso, não é o tema, mas é algo que traz um peso, porque você está falando de pessoas, e Deus ama pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca muito peso na nossa vida. Olha só, outro desafio e outra prova que o líder vai enfrentar, momento de solidão. Existem momentos na vida de um líder que ele vai ficar solitário. Parece que ele não tem amigo. Ninguém compreende ele, principalmente quando ele está em transição, mutação. Está passando por um outro nível. Porque quando você está numa sala, imaginemos aqui o primeiro grau. Né? O colegial começa na 5ª série até chegar no 2º grau. Existem fases. Dependendo da sala que você está, se todo mundo for da bagunça, você passa sozinho. E fica todo mundo para trás. Automaticamente, quando você chega na outra sala, você já não tem mais um ciclo de amigos. Porque os seus ficaram para trás. Quando você está em uma transição de crescimento espiritual, às vezes o seu cônjuge, às vezes o seu amigo de igreja, às vezes aquele parceiro que aceitou Jesus, que se batizou com você, ficou para trás. Ele perdeu o time. E não tem muita comunhão mais, porque a conversa e a linguagem é outra. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos que não estiverem de acordo? Porque se você está em uma série e o outro está em outra, normalmente não tem tanta comunhão. Quem está na terceira, normalmente lá no terceirão, que é o que é, está no terceirão, não gosta de ficar andando com você. Está em que série, Manu? Já terminou. Quando você estava no terceirão, você gostava de andar com as meninas da 5ª? Não. É outra conversa, irmão. Terceirão anda com terceirão. Não é isso? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aqui, ó, momento de solidão. O líder, quando ele está crescendo, ele tem que tentar envolver o máximo de pessoas para crescer junto com ele e estar subindo o degrau. Porque senão você vai viver muitos momentos de solidão. Porque se você se desenvolver espiritualmente sozinho e não conseguir arrastar ninguém para o seu ambiente, você vai estar falando A e o outro está entendendo E. Paulo tentava fazer isso, ele estava em uma esfera no mundo espiritual tão elevada, que o que ele fazia? Tentava arrastar as pessoas para aquele nível que ele estava. E é assim que a gente tem que fazer, dos nossos familiares, das pessoas que estão em nossa volta, porque senão você vai viver muito em solidão. E ele enfrentou aqui, ó. Na minha defesa, ele falando, Paulo, está falando da solidão, é momento de solidão. Que isso não lhe seja posto em conta. Na minha defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Eles não estavam preparados. A liderança dele não estava totalmente preparada para enfrentar aquela prisão com ele. E nem para defender ele diante do juiz. Os caras correram. Foi que nem os discípulos fizeram com Jesus. Jesus estava preparado. Pedro também achou que estava. Falou, não, senhor, aqui
A tropa está pronta até para morrer contigo. O negócio vai ficar quente, a chapa vai esquentar, mas nós não vamos deixar o senhor não. Jesus falou, Pedro, você não sabe o que te espera. O negócio vai ficar louco daqui a pouco e você não sabe de nada. Com Paulo aconteceu, solidão. Na cruz, solidão. O ministério de Paulo na prisão, solidão, todo mundo abandonou. Os caras carregavam o lenço de Paulo para curar. Vou levar o lenço, vou levar lá na casa daquela mulher que está com lepra. Puf, curou. Levava aqui, puf, curou. Na hora que Paulo precisou, esse cara fugiu, ninguém foi lá apresentar. Ele falou, fiquei em solidão, mas olha o que ele falou aqui, ó. Que isso não lhe seja posto em conta. Para pensar, irmão, para pensar. Olha só o nível que a gente tem aqui de um líder. Que Deus retribua eles igualzinho eles fizeram comigo. Não. Falou que Deus não leve em conta. Aquela granada que eles colocaram na mão de Paulo, abandonando ele falou que Deus não leve em conta isso que eles fizeram. Eles não sabem, eles não estavam preparados para isso. Ele já orou até por eles. E Deus não leva isso em conta. Mas o Senhor me assistiu na minha defesa. Ele fala, o Senhor me revestiu de força no momento da minha solidão. O Senhor me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. E ele ainda aprendeu algo diante de tudo isso. Tem sempre aprendizado. Se as pessoas te abandonar, você ficar na solidão, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso, Senhor? O que eu preciso aprender com isso rápido? Porque ninguém quer ficar só em solidão. Não estou sozinho, todo mundo me abandonou na hora da prova. Na hora que estava aqui fazendo churrasco, feijoada de sábado na minha lareira, estava todo mundo aqui. Agora que a vaca foi para o brejo, todo mundo me abandonou. Aí fica lá remoendo, postando no Facebook, chorando. Não, irmão. O que eu tenho que aprender, Senhor, com essa fase que eu estou vivendo? O que eu tenho que aprender para me aprender logo? Paulo tirou uma grande lição. A Bíblia diz que o Senhor o assistiu. Imagina, Deus te assistindo. Sabe o que é assistir? É maratonar. Deus sentou e ficou assistindo Paulo. Na solidão. Ele não estava sozinho. Imagina ser assistido por Deus. Aí Deus ficou maratonando Paulo de pertinho e ele aprendeu algo. Quando Deus maratonou Paulo, Paulo sentiu a visitação do Espírito Santo de uma outra dimensão que ele nunca tinha sentido. Ele pensou que as pessoas tinham abandonado, mas foi de propósito, foi Deus que deixou, para que Deus pudesse visitar ele na intimidade. Talvez você está murmurando e não está vendo que Deus está te assistindo. Então, um bom líder, ele vai passar por um momento de solidão. Não é para ficar remoendo, não é para ficar chorando, praguejando sobre as pessoas, jogando praga nas pessoas. É para você deixar Deus te assistir e se envolver com Ele. Vamos passar. Eu quero. Quando eu passar capacitado, eu quero. Mas Deus me assistir, pode ir. E eu quero perceber que Ele está me assistindo. Eu não quero ficar de chapéu atolado, praguejando e murmurando, não. Eu quero desfrutar dessa companhia maravilhosa. Já pensou Deus chegar lá para assistir você? Vim aqui, Adriano, ver o que você está fazendo com essas pedras aí. Eu vou te assistir hoje. Como que você vai fazer isso, meu filho? Vim participar desse projeto. Como que você está cortando isso? Faz por aqui, usa a maquita aqui, corta dessa forma, vai ficar mais bonito. Ele é o dono de tudo, ele sabe de tudo. Aí quando você faz o trabalho, as pessoas vão elogiar, eu não sabia que dava para fazer isso com essa pedra. Nem sabe que foi Deus que te assistiu e te deu sabedoria para fazer. Por quê? No momento que você pensa que está na solidão, o Espírito Santo está te visitando. Você está fechando os negócios, você está lá trabalhando. Uma pessoa pensa que você está sozinho, mas você nunca está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com a gente. Nós nunca está sozinho.
Vale abrir um parênteses aqui, que ao nos sentirmos sós, não devemos escaramujar, ficar sofrendo, assumir uma postura de autocomiseração, vitimista, e se aprofundar no isolamento. Não. Não devemos entrar nessa, porque é esse lugar que Satanás quer que a gente fique. Todo mundo me abandonou e tal, e fica naquela musiquinha. Deus não vai ficar com dó de você. Agora, quando você entender, e nesse momento de solidão, é para você desfrutar da presença de Deus, aí já era. Aí você aprendeu a lição rápido. Aí daqui a pouco vai vir gente para te ajudar. Vai vir gente para te servir. Falta de reconhecimento. Isso daqui é uma das causas, uma das maiores causas de desânimo no trabalho. Às vezes não é nem salário, é falta de reconhecimento. E quando a gente não é reconhecido no ministério, também desanima. Eu faço, mas ninguém nunca reconhece. É um problema. Por quê? Porque o ser humano ele quer ser notado. Existe uma carência, e principalmente dentro de algumas personalidades, que foi que a gente estudou aqui, da pessoa ser reconhecida. Tem pessoa que, se ela não tiver um aplauso, um tapinha nas costas, irmão, desanima fácil. Principalmente de acordo com a característica que a gente começou no começo da revista. Outros já nem ligam tanto, mas tem umas personalidades que são muito suscetíveis a isso, a serem reconhecidas. E aqui, Davi recebeu uma unção do Senhor, mas teve que superar o conflito de não ser reconhecido pelo seu líder. Quem era o líder naquele momento? Saul. Reconheceu a unção dele? Não. Estava nem aí. Ele queria era matar Davi. E pelas costas várias vezes tentou atirar uma lança nele, o perseguindo, mesmo ele sendo seu genro. Ele não queria só reconhecer, além de não reconhecer, ele queria matar Davi. Irmão, eu estou na igreja, já estou 5 anos na família debaixo da graça. Ninguém nunca me enxergou para nada. E aí a pessoa começa a desanimar, começa a entristecer e não querer mais ir, porque ninguém reconheceu, mas não é para ser reconhecido. Nosso reconhecimento vem do Senhor, principalmente dele. O próprio Jesus também não foi reconhecido. Jesus, irmão, agora você já falou demais. Sim, o Senhor Jesus não foi reconhecido pelos seus. Os seus irmãos não seguiam Jesus. Jesus tinha irmãos, sabia? Vocês sabiam, irmão, que Jesus tinha irmãos? De verdade, vocês sabiam? Jesus foi o primogênito, nasceu, uma obra do Espírito Santo, a mãe era virgem, só que depois ela continuou a vida íntima dela com José e teve outros irmãos. Inclusive Lucas era irmão de Tiago, era irmão de Jesus, que foi o que escreveu a carta que eu estava falando quase agora, e foi um dos apóstolos junto com Pedro, mas alguns dos irmãos de Jesus não seguiam. E muitos vizinhos de Jesus, parentes de Jesus, também não seguiam ele. Inclusive, Jesus não conseguiu operar na cidade que ele nasceu, em Nazaré, lá onde que ele coabitou, que ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré, e as pessoas chamavam ele de Jesus de Nazaré. Ele nem conseguiu fazer em Cafarnaum muitos milagres. Não acontecia, porque as pessoas falavam que ele era o filho do carpinteiro. Vai existir épocas e momentos na vida da gente que a gente vai precisar estar em um outro lugar para que as pessoas nos reconheçam a nossa autoridade. E senão ela não vai reconhecer. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele não conseguiu operar lá. Então Jesus também não teve reconhecimento. Paulo também não teve o seu ministério de apóstolo reconhecido pelos cristãos daquela época. Por quê? Porque ele não andou com os 12. Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Muitas igrejas, Paulo não era reconhecido como apóstolo. Era como um perseguidor infiltrado. Desconfiavam dele, não tinha reconhecimento, não. Por muito tempo, ele ficou no deserto. No começo do seu ministério, viveu no deserto. Outro que não foi reconhecido,
Na Bíblia, deixa eu ver aqui se a gente tem outro exemplo. Podemos nos defender do desânimo em situações assim, colocando o nosso coração no Senhor e vivendo não em busca de reconhecimento humano, mas de aprovação divina. Nossa realização deve estar na fidelidade e não na recompensa. Somos dispenseiros na casa do Senhor. O que se quer dos dispenseiros é que cada um deles se encontre fiel e não reconhecido. Seja fiel, não espere reconhecimento humano, sempre de Deus. Por quê? Porque se Jesus não foi reconhecido em dado momento, não é que você é a última Coca-Cola do deserto que vai ser reconhecido em todo lugar. Esquece. Irmão, meu ministério. Irmão, poderia estar pregando para uma multidão. Eu poderia estar fazendo isso aqui para o mundo inteiro me ver. Eu poderia estar treinando. Não, irmão. O reconhecimento é da medida com que o Senhor te deu. É a sua capacidade para o momento. Se Ele quiser atrair uma multidão no momento dele, Ele vai atrair. Reconhecimento você espera do Senhor e a aprovação é dele. E nenhum dos ministérios gigantes começaram grande. Nenhum. Jesus começou pregando no Mar da Galileia. E quem seguia ele era só 12. Por que você acredita que o reconhecimento de Jesus foi extraordinário? A multidão seguia Jesus desde o começo? Não. Ele começou com 12. Fazendo milagre ainda, viu? Aí a pessoa hoje já acha que vai começar. Não. Reconhecimento vem depois. E é com o tempo. A Bíblia diz que a humilde, a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, que a gente não sabe qual é o tempo dele, ele vos exaltará. Quem exalta é ele. Não é o crente se exaltar. No tempo dele. Que tempo? Quanto tempo? Não sei. Depende. Pode ser 10 anos. Pode ser 30. Pode ser 40. Pode ser 90 anos e quando você estiver lá no finalzinho. Ou pode nem acontecer. Depende. É o tempo dele. Verdade, gente. Nem todo mundo foi chamado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao tempo dele, no tempo dele, no momento que ele lembrar, falar, o coração dele, como é que está? Está muito arrogante ainda. Está muito exaltado. Irmão, o maior problema nosso também é o ego e o orgulho, sabia? A gente é problema, A gente é problema. Se Deus colocar a mão em algum de nós e exaltar antes do tempo, o ego e o orgulho vai nos derrubar. E a queda é grande. Então, por isso que não acontece às vezes muita coisa. Estou falando de mim também, tá? Falando de mim. Demora para dar fruto. Demora para dar fruto. Demora. Quantos anos? Não sei. Depende da estatura. Hoje o pessoal está fazendo enxerto de árvore. Eu estou vendo umas jabuticaba desse tamanho dando jabuticaba. Algumas coisas que os caras fazem aí, tal. E aí tem umas árvores pequenininhas dando fruto. Não sei. Quanto tempo demora hoje se você plantar um pé de jaca para dar uma jaca? 50 anos, não é? 50 anos, normalmente, é uma das que demoram mais. Oliveira, também tem a tâmara, parece que quem colhe é a outra geração. Tem alguns frutos, dependendo da espécie, que vai para outra geração. Demora em dar fruto no espírito? Sim, demora. Por quê? Porque tem todo um preparo. É todo um preparo. É adubo, é poda, é adubo, poda, adubo, poda. Sabe o que é poda? É Deus te corrigindo. Aquele que tiver em mim, e meu pai vê que vai dar fruto, meu pai poda. Esse aqui está. Depois da poda, irmão, aí vai de novo nascer de novo o ramo, aí vai nascer a florzinha, aí o pai vê que vai dar fruto, o pai vai lá e poda.
Ainda não está bom. Vai poda, 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 poda. As pessoas falam, o que é poda? Correção e prova. Aí depois começa a dar fruto. Limpa, meu pai limpa e poda. Limpa e poda. Treina, limpa, poda. Corrige, melhora, corrige, melhora, corrige, melhora. Depois chega no estágio de dar fruto. Demora. Só que depois vem a recompensa. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aconteceu. Já estava com 100 anos, mas ele viveu até 170 e tantos. Não é verdade? Tesouros que nascem em crise. Crise é lugar de crescimento. Conforto, não. Não existe crescimento na zona de conforto. Irmãos, se está muito tranquilo, se está muito fácil, se você só está no banho-maria, você não cresce, você só cresce em crise. Crises são importantes e necessárias. Aconteceu a crise do Covid-19. Tiveram muitas oportunidades aí. Quem soube aproveitar, irmão, no meio do caos, sim. Toda crise traz consigo oportunidades para aqueles que estão atentos. Crise, tesouros que nascem em crise. Dificuldades são escolas de obediência. Quando você está em pressão, você deve provar para que você veio, para que você está aprendendo, e você vai tirar o melhor de si e da situação. Irmãos, dizem que o mar calmo não forja um bom marinheiro. Vou atravessar, a rota é tal, e eu vou colocar meu barquinho à vela, e eu vou atravessar tranquilo, tranquilo até o outro lado. Isso não forma um bom marinheiro. Um bom marujo, um bom marinheiro, ele é forjado justamente em tempestade, em desafio. E crise vai fazer com que você tenha expertise de controle emocional, controle de estresse, como que lidar em situações de perigo, como jogar coisas fora. Sabia que existe um momento a gente tirar coisas fora e jogar fora do barco? Como que é isso na crise? Na crise que está pesado. Irmão, quando o negócio esquenta mesmo. Quando o caldo entorna, quando o barco está afundando, que você não vê outra opção. Aí tudo perde o valor. Quer ver um exemplo duro e crucial? Câncer terminal. Você só tem 6 meses de vida. Mano, eu estou com 2 milhões na minha conta. Gasta tudo para ver se eu tenho uma opção. Tem mais valor, joga tudo fora. Correu, ajuntou. No momento do problema, vai ter que pegar tudo que você ajuntou e tentar resgatar, porque só tem 6 meses de vida. Gasta tudo, não tem mais valor. Para que eu vou querer 2 milhões na conta se eu tenho 6 meses de vida? Joga tudo fora, é como jogar fora do barco. É na crise que vai acontecer o negócio. Confiança, oração, e aí ama todo mundo e manda mensagem para todo mundo: irmão, eu te amo, fulano, eu te amo, cunhado, eu tal, e blá, 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 porque entrou em crise. A gente não precisa chegar no extremo para poder fazer alguma coisa. Não há aprovação sem aprovação. Ou seja, não há aprovação sem prova. Bom, você é aprovado, já estou aprovado porque estou indo na quinta-feira, toda quinta-feira, não estou faltando. Não, irmão, se não tiver aprovação, se você não colocar isso aqui em prática, não tem nada a ver com nada. Você só está ouvindo aqui. E um conselho que eu te dou: lê a revista. Porque aqui eu não estou lendo ela. Estou pegando algumas coisinhas aqui, mas o ideal é você estudar ela. O Senhor é a nossa suficiência. Sempre vai ser a nossa suficiência. Ele é suficiente em si e suficiente para nós e não nos outros. Vivemos por uma aliança, foi o que eu falei no começo. Quando você entende que você vive uma aliança com Deus, aliança, e tem uma visão, essas outras coisas não vão te abalar. Você não vai viver de circunstância. Você não vai viver do que o outro espera de você. Você não vai ficar pegando granada do outro e detonando em você mesmo, porque você está em uma aliança eterna. Você é um rei, você é um sacerdote. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Conselho de irmão e de amigo.
leia a revista. Estude por si próprio. Isso aqui é uma escola de liderança. E para você extrair o melhor, eu só estou estimulando a sua curiosidade para você mergulhar. É só a ponta do iceberg. Quando você começar a estudar, o Espírito Santo vai te ajudar a entender muito mais o que o Senhor está querendo falar conosco aqui. Amém? Querido Jesus, obrigado por estar aqui com a tua igreja. Eles são teus amados, Senhor. São teus amados, teus escolhidos. Todos foram chamados aqui para uma liderança de governo espiritual. E todos têm essa autoridade em si e vão aprender a cada dia a utilizar as ferramentas da tua palavra para viver a vida abundante que o Senhor tem para eles. Senhor, eu quero, Senhor amado, no nome de Jesus e profeticamente derramar sobre eles aqui uma unção, Senhor amado, de autoridade espiritual, de liderança, Senhor amado, sobre a vida dos teus filhos e sobre a minha também, para que nós possamos, Senhor amado, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Deus abençoe, nós temos aí um momento de comunhão, tem algo muito especial que foi preparado para nós aí, tá bom? Deus em Cristo abençoe cada um de vocês.